A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Boa noite, graça e paz. Legal estarmos juntos mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Obrigado de permitir a gente entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Boa noite para quem está aqui no ao vivo, né? Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Compartilhe esse link, distribui ele nas suas listas aí de família, parentes, pessoal do trabalho, no condomínio, chama mais gente para poder assistir e a gente tentar ampliar estas mensagens de esperança para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, é muito importante o seu like, o seu comentário, a cidade de onde você acompanha, enfim, deixa o seu nome, nós queremos te conhecer, ok? Hoje nós vamos refletir sobre o tema O Lado Certo da Vida. Fica aí com a nossa vinheta e já já a gente reflete juntos na Palavra de Deus. Eu tenho um amigo, há muito tempo eu não o vejo, ele tinha uma característica, no mínimo, curiosa, engraçada. Nós trabalhávamos juntos, isso deve ter mais de 20, 25 anos, é um tempo bem distante. Qual era a característica dele? Todos os dias, no final do expediente, quando dava 10 para 6, 5 para 6, 6 e 10 da tarde, quando a gente precisava ficar um pouco mais, ele começava a perguntar para todo mundo da sessão e o pessoal das outras sessões, escuta, para onde você vai? E todo dia ele encontrava alguém que estava indo para algum lugar. E me chamava a atenção porque não interessava a resposta. A pessoa podia estar indo para qualquer lugar da cidade de Campinas. Ele falava assim, você me dá uma carona? No começo eu ouvi aquilo, que legal, né? Ele pediu carona e tal. Mas o tempo passou, os meses passaram, até que um dia eu falei, cara, deixa eu entender, cada dia tem um indo para um lugar da cidade, norte, sul, leste, oeste, não importa a direção, você pede carona. Aí ele falava assim, não, é que eu acho legal ir embora de carro. E não importa para onde a pessoa está indo. Quando chega lá num determinado lugar, uma avenida, se não está perto da minha casa, eu peço para me deixar, que aí eu pego o ônibus de onde estiver para ir para casa. Eu não vi muito sentido, porque onde nós trabalhávamos era uma avenida, mas ele queria ir embora de carro. Não importando se esse carro levaria ele próximo da sua casa ou não. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu gosto demais. Ele diz assim, quando você percebe que está na direção errada, voltar para trás significa progresso. Quando você percebe que está indo na direção errada, voltar para trás significa progresso. Ou seja, você continuar insistindo no erro e no caminho errado significa derrota. Então, essa história desse meu amigo me fez pensar no lado certo da vida. Me fez pensar como nós conhecemos e convivemos com pessoas que estão de um lado ou estão do outro lado. Você deve se relacionar com pessoas assim também. Já reparou
que tem gente do nosso convívio que parece que sempre estão do lado certo da vida. Parece que tudo que elas fazem prospera, tudo que elas fazem dá certo, tudo que elas fazem traz felicidade, traz realização, são pessoas, sabe, de bem com a vida. Mas também existe aquele grupo de pessoas com as quais nós nos relacionamos, que são pessoas que parece que tudo dá errado na vida. Já reparou? São pessoas que, onde colocam a mão, dá ruim. As pessoas reclamam de tudo, elas fazem o negócio, quebra, entra em falência, relacionamentos não vão para frente, terminam em brigas, em divisões, terminam em lágrimas. São pessoas que parece que o dedo, a mão é contaminado, sabe? Onde toca, parece que amaldiçoa. Conhece gente assim? Pois é, a gente conhece esses dois grupos. A gente transita no meio desses dois grupos. A pergunta é, como é que esses grupos olham para a gente? Que tipo de pessoas nós somos? Que tipo de pessoa as pessoas do outro lado nos qualificam? Poxa, o Ed faz parte dos caras que estão do lado certo da vida? Não, o Ed faz parte dos caras que estão do lado errado da vida. Como é que as pessoas nos veem mais? E agora é o mais importante, como é que você se vê? Como é que eu me vejo? Como é que eu me sinto? Como é que eu consigo olhar para as demandas da minha vida, o desenvolvimento, a história, os fatos, os eventos, as intempéries, as surpresas, as calamidades, as enfermidades? Qual é a minha conclusão? Estou do lado certo da vida ou estou do lado errado da vida? Tem um texto aqui que pode nos ajudar. Tem um texto que pode nos orientar. É o Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo 21. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 6. Esse trecho diz assim: Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado por essa experiência que parte dos discípulos passaram naquela noite. E obrigado pela chegada de Jesus, que orientou o lado certo, orientou o lado para o qual eles deveriam lançar as suas redes. Pai, em nome de Jesus, nós também, nas nossas noites mais escuras, também esperamos de Ti orientação, também esperamos de Ti uma palavra amiga. Se conosco, Pai, fala conosco nessa hora. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Amém. Olha só, essa é a terceira vez que Jesus aparece depois da sua ressurreição. Eu acho muito interessante a fala de Pedro. Eu acho muito interessante quando Pedro fala: vou pescar. Isso me traz muitas lições. Essa decisão de Pedro, essa escolha que ele faz naquele dia, naquela hora. Por quê? Esses homens, eles tinham acabado de viver a maior experiência da vida deles. Os últimos 3 anos no ministério público de Jesus, eles foram os 12 homens escolhidos para serem os apóstolos, os discípulos.
Esses caras aprenderam aos pés de Cristo. Esses caras viram milagres. Eles ouviram os mais profundos e belos sermões. Eles viram mortos ressuscitarem, paralíticos andarem, cegos enxergarem, multiplicação de pães e peixes. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Esses caras, eles viveram a maior experiência da vida deles naqueles dias. Só que esses caras também estavam enfrentando um buraco no coração, uma enorme frustração, uma tristeza indizível, porque eles viram Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo morrer. E naquele momento, quando Pedro fala, eu vou pescar, Pedro ele lembra-se do seu ofício, do que ele fazia antes de ser um seguidor de Cristo. E naquele momento, Pedro ele vai fazer o que ele sabe fazer. Ele vai fazer aquilo que a vida o preparou para fazer. Eu vou pescar. E é interessante que aí alguns dos 12 apóstolos, eles estavam em 7. A gente vai com você, nós vamos também. Porque a ideia é, poxa, o que eu faço agora? Essa é uma grande lição. Quando você não sabe o que fazer, faça o que você sabe. Quando você não sabe o que fazer, faça o que você sabe. Quando você não encontra resposta de Deus, quando você não encontra qual é o lado certo da vida, quando você não consegue definir que caminho tomar, não tome nenhum caminho. Faça o simples, faça o básico, faça aquilo que Deus te ensinou a fazer. Não vai cruzar os braços, não vai se entregar à sua tristeza, ao seu vitimismo. Não, faça o simples. Enquanto você espera, faça o simples. Foi isso que Pedro fez. Ele vai pescar. Bom, o texto diz que passa uma noite inteira e eles não pegaram nada. E nós estamos falando de homens que têm toda a intimidade, têm todo o manejo, o traquejo, têm todo o conhecimento quando o assunto é pesca. E esses caras vão pescar uma noite inteira e não pegam nada. O texto diz que quando eles já estão voltando, essa noite termina, o dia está nascendo, eles estão chegando na praia, eles estão retornando e Jesus dá um grito, vocês têm algo aí para comer, vocês apanharam algo. E eles não reconhecem que é Jesus. E eles dizem, não, nós não pegamos nada. É o momento que Jesus fala, lancem as suas redes no lado direito do barco. Eu gosto dessa frase. Eu gosto desta ênfase, eu gosto dessa palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo é, tente mais uma vez. Não desiste, tente mais uma vez. Não vai se entregar para tudo que deu errado. Não deixe que o desânimo domine você, porque o insucesso te acompanhou a noite inteira. Tente mais uma vez. A história não terminou ainda. A sua vida não terminou ainda. Tente mais uma vez. Então, essa história é muito legal. É muito legal esse conselho, essa palavra de Cristo, porque eu não sei definir com você se a vida é muito longa ou se a vida é muito curta. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. O que eu sei é que a vida só faz sentido se de alguma forma nós tocarmos nos corações das pessoas com as quais nós nos relacionamos. E para fazer isso, nós não precisamos de enormes recursos. A gente só precisa de fazer o que o Evangelho nos ensina. Eu preciso amar o próximo como amo a mim mesmo. Eu preciso, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso ser colo para aquele que está desesperado. Eu preciso ser ombro para quem precisa chorar. Eu preciso dar o meu silêncio
em respeito com quem quer apenas chorar. Eu preciso emprestar os meus ouvidos para ouvir o desabafo daqueles que precisam ter com quem conversar. Eu preciso ter um olhar de amor, de carinho, de tolerância. Eu preciso abrir os lábios em palavras abençoadoras para aquelas pessoas que estão feridas pela vida, para aquelas pessoas que estão passando uma noite inteira lutando com a sua angústia, com a sua dor, com o nó na sua garganta e não estão pescando nada e não estão obtendo sucesso e precisam descobrir qual é o lado certo da vida. É muito legal quando Jesus orienta e aí eles lançam as redes. O texto diz que eles lançaram as redes, eles não questionaram, eles lançam as redes e a narrativa, o texto termina dizendo que eles pegaram tantos peixes que eles não conseguiam puxar a rede. O lado certo da vida. Essa pequena narrativa deixa algumas lições para mim e para você. Mesmo andando com Cristo, nós corremos o risco de estar fazendo opções pelos lados errados que a vida apresenta. Mesmo andando com Cristo, a gente pode fazer opções e escolhas por lados que são errados. Como eu disse, esses homens eram profissionais da pesca, mas esses homens, liderados por Pedro ali naquela noite, não conseguiram pegar nada. Existem fases na nossa vida que é exatamente desse jeito, que a gente sai sem rumo e a gente tenta e não consegue. Não tem jeito. A outra lição que eu quero compartilhar com você, por mais que a nossa vida esteja num cenário de desânimo, de derrota, de tristeza, existe um lado certo na nossa vida. E aqui eu volto naquela insistência que eu tive com você na reflexão. Quando Pedro fala, eu vou pescar. Me parece que Deus ele resolve sempre se manifestar para quem trabalha, para quem encara, para quem não cruza os braços, para quem não desiste, para quem luta. Parece que Deus ele gosta de interagir com essas pessoas. É muito legal que os caras estão voltando depois de uma noite. E Jesus surge. E Jesus não fica falando, eu sou o Cristo ressuscitado. Não, tem peixe? Não tem. Então lança a rede. Portanto, por mais que pareça que tudo está dando errado na sua vida, acredite nisso, existe um lado certo. E como é que a gente encontra esse lado certo? O texto deixa muito claro para a gente: obedeça. Esses caras podiam ter questionado, esses caras podiam ter falado, estamos cansados, já tentamos a noite inteira e não tem nada. Não, mas esses caras, eles obedeceram. Ou seja, andar com Cristo não basta simplesmente esse lado a lado. O complemento desse relacionamento, ele se processa, ele acontece através de uma vida de obediência. Por mais absurda que seja a ordem naquele momento, por mais nada a ver que seja a ordem, mas se Jesus está ordenando, vamos para cima, vamos fazer. Então, nesse momento, quando a vida te coloca nestas situações angustiantes, nestas noites escuras, acredite, existe um lado certo. E o lado certo é o lado que Jesus orienta e determina. É o lado que Jesus aponta para você. Não vai por esse caminho, vai por esse. Olha, cuidado com esta pessoa. Cuidado com esse relacionamento.
Presta atenção nesse negócio, presta atenção no seu ministério. Não vai ser injusto com aquela pessoa que está fragilizada no relacionamento. Não tire proveito daquele grupo. Não abuse da sua posição e do seu poder. Não faça nada disso, mas simplesmente respeite e obedeça a Cristo. Lance as redes. E o lado certo da vida, e aí a última lição para a gente, o lado certo da vida ele se revela de uma forma tão inequívoca que você não vai ter dúvida nenhuma que o lado certo da vida, ele é abençoador ao extremo. Ele multiplica, ele transcende o óbvio e a nossa visão e aquilo que a gente esperava, porque Deus vem e surpreende. A quantidade de peixes que eles pegaram, eles não conseguiam puxar, porque era uma quantidade que atendia todos eles, atendia a família deles, sobrava. Era algo assim que estava ali, sabe, sobejando. Era algo que dava para muitos dias. A bênção de Deus, quando vem, ela vem no lado certo, ela vem na orientação certa, ela vem no confia no Senhor. Obedeça os meus mandamentos, segue a minha lei, medita na minha lei dia e noite, medita nesses caminhos. Se você fizer isso, você vai prosperar. É a palavra de Deus. Portanto, faça essa opção na sua história, faça essa opção para a sua família. Por mais que existam pessoas querendo tomar decisões pela sua carne, pela sua própria vontade, abrace o Evangelho, abrace a palavra de Deus, porque a palavra de Deus será sempre, na minha vida e na sua vida, o lado certo, o lado que obedece e faz a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Deixa o céu descer.
A gente vai orar agora. Reúne a família aí, vamos orar juntos. Se você não fez o seu pedido, ainda dá tempo, digita rapidinho e a gente vai falar com Deus. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo mostre aí na sua casa, acima de tudo, mostre no seu coração, no seu intelecto, na sua visão, qual é o lado certo, qual é o caminho correto, qual é a decisão acertada para as suas angústias, para as dúvidas que vocês têm nesse instante, nos sonhos, nos projetos, nos ideais, nas batalhas que vocês estão enfrentando. E eu creio, em nome de Jesus, que Ele pode orientar a sua casa nesse momento. É promessa dEle, é a presença dEle, é a bênção dEle aí no seu lar. Feche os seus olhos. Pai Santo, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo louvor, pela palavra. Obrigado pelo Evangelho. Pai Santo, todos nós queremos caminhar, estar e decidir sempre do lado certo. Todas as vezes que caímos no lado errado, não o fazemos por prazer ou porque achamos que é mais inteligente. O fazemos porque somos limitados, porque somos pecadores, porque somos frágeis e fracos. Mas, Pai, em nome de Jesus, nos dá a Tua bênção, nos dá a capacidade espiritual, intelectual, de ouvirmos a Tua voz, compreendermos a Tua palavra e de podermos decidir estar do lado certo e Te obedecer e honrarmos a Tua soberania na nossa história e na nossa vida. Abençoe as famílias, abençoe, Senhor, a cada um, dá, Senhor, cura de enfermidades, dá solução de problemas, dá a Tua direção. Continua com os Teus filhos, permita-nos, ó Deus, sempre, a cada dia, a Tua voz falando conosco lá da praia, a Tua voz orientando o que devemos fazer. Permita, ó Deus, que nas nossas noites mais escuras, nós sempre possamos terminá-las ouvindo a voz de Cristo no novo dia que nasce, apontando e dirigindo o lado certo para a nossa história e para a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe e até quinta-feira da semana que vem. Paz. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.